falado muito sobre necessidade de nós despertarmos, né? E aí eu nem sei se você faz essas conexões ou se você vem para o culto assim, de maneira aleatória, né? Mas nós acabamos de sair do livro de Oséias. Saindo do livro de Oséias, onde no livro de Oséias Deus revela seu amor, sua graça, sua bondade, recolhendo e acolhendo um povo que o traiu, como a esposa do profeta, que deixa claro que o pecado tem suas consequências, mas que seu amor perseverante é o suficiente para cobrir uma multidão de pecados e receber o seu povo arrependido de volta. E aí a gente sai de Oséias, que tem uma mensagem sobre a ênfase do amor de Deus que acolhe o arrependido, para Efésios, que fala sobre a mesma coisa. Mas só tem uma mensagem na Bíblia, não tem mais nada. Mensagem da Bíblia é Deus tomando iniciativa graciosa de salvar um povo para si, por amor, apesar desse povo. Amém? Mas vamos ao texto, capítulo 2 de Efésios, versículo 1, que diz assim: Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles, os filhos da desobediência, também nós todos andávamos, ou andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E por isso éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nelas. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Oramos a ti neste momento, suplicando que o Senhor, por misericórdia e por graça, não me deixe aqui sozinho, Pai. Eu preciso do Senhor para que a Tua palavra seja verdade na minha boca, no ouvido e no coração dos meus irmãos. Espírito Santo, aplica isso. Aplica essas verdades no coração da Santa Igreja, em nome de Jesus. Amém? Na Grécia Antiga, tinha uma frase que dizia o seguinte, entre os filósofos pensadores, ela dizia: Deus ajuda quem se ajuda. E parece que é muito de hoje, né? Não parece que é uma frase tão antiga assim. A de hoje, a frase de hoje é: Deus ajuda quem cedo madruga. Não é assim? Mas isso é só para que nós entendamos que desde a Grécia Antiga até os dias de hoje, existe a ideia de que nós precisamos fazer a nossa parte para que Deus faça parte dele. Essa ideia de Deus ajuda quem se ajuda, Deus ajuda quem cedo madruga, faça a tua parte que eu te ajudarei. Eu já vi até gente dizer, está escrito na Bíblia, irmão, faça a tua parte que eu te ajudarei. Aonde está escrito isso, irmão? Lugar nenhum da Bíblia está escrito, faça a tua parte,
eu te ajudarei. Essa ideia de que nós precisamos fazer a nossa parte, fazer alguma coisa para que Deus faça a parte dele, é um equívoco. Biblicamente falando, é um profundo equívoco. A Bíblia deixa muito claro para nós que toda boa dádiva desce do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Tiago diz isso, que tudo, absolutamente tudo que há de bom vem de Deus. Mas quando nós pensamos na ideia de Deus tomar a iniciativa para nos abençoar, essa ideia toma uma força maior, ganha mais força quando nós falamos da salvação. A ideia de Deus ajuda quem cedo madruga geralmente se aplica na vida profissional de um homem, que precisa sim sair cedo para trabalhar ou tomar iniciativa, fazer o que tem que ser feito, a fim de que o Senhor abençoe o seu trabalho. Onde também não cabe a ideia de que o homem é primeiro nisso tudo. Você pode sair de madrugada, o salmista diz isso. Você pode sair de madrugada, mas quem traz a caça na sua direção é o Senhor. Mas quando a gente fala da salvação, irmão, Deus não ajuda quem se ajuda. Deus ajuda quem não pode se ajudar. Amém? E é isso que Paulo está mostrando aos Efésios, no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3. Nós vimos na semana retrasada algo muito lindo. A iniciativa de Deus de eleger um povo para si, salvar um povo para si, de chamar esse povo, santificar esse povo, tendo em vista seu propósito eterno de fazer com que todas as coisas, quer no céu ou na terra, venham convergir em Cristo Jesus. A gente viu na semana retrasada que o pecado espalhou todas as coisas, dividiu todas as coisas, céus e terra foram afetados pela queda e não há mais relação pacífica entre criatura e Criador. Mas em Cristo Jesus, Deus está reconciliando todas as coisas. Depois, na semana passada, vimos com Alex que Paulo ora para que nós entendamos isso. Para que nós compreendamos claramente de que Deus tem um plano eterno de fazer com que em Cristo, que é o sol da existência, todas as coisas venham convergir e isso seja revelado pelo ministério da igreja. Deus deseja que nós entendamos isso. A ponto do apóstolo Paulo, a partir do versículo 15 do capítulo 1, orar por isso. Eu espero que Deus lhes dê espírito de sabedoria e revelação para que vocês entendam a esperança da vossa vocação. E aí aqui eu preciso falar algo para que a gente entenda o capítulo 2. O que Paulo tem em mente? A gente não pode perder de vista o que o autor do texto tem em mente. O que Paulo tem em mente? O que Paulo tem em mente é fazer com que os efésios entendam, tenham compreensão do seu lugar, do seu papel e do seu status dentro do glorioso e eterno plano de Deus, de fazer com que todas as coisas venham convergir em Cristo Jesus, a fim de que Ele seja cabeça de todas as coisas para louvor de sua glória. É disso que ele está falando. E aí no capítulo 1, ele dá uma saudação, ele canta uma música e ele faz uma oração. Ele dá uma saudação, canta uma música, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos elegeu antes da fundação do mundo, e ora. E capítulo 2 ele prega. Não que a mensagem do capítulo 1 não seja suficiente para nós nos derramarmos diante de Deus, porque nós vimos aqui quanta doutrina, quanta coisa profunda, quanta verdade gloriosa exposta no primeiro capítulo, mas agora ele vai ser um pouco mais prático. Capítulo 2 ele vai explicar um pouco melhor sobre esse negócio de salvação, o privilégio que é sermos salvos e qual é o fim disso, qual é o fim da salvação. Diferente do capítulo 1, que ele começa com Deus e fica somente em Deus, que nos elegeu antes da fundação do mundo, para a salvação. Agora ele vai falar de você, ele vai falar de mim, ele vai falar do nosso papel na obra da redenção.
eu quero que você redobre a sua atenção aqui, porque hoje eu quero, junto com você, refletir sobre o meu e o seu papel, nossa participação na obra da redenção. Wesley, vamos na festa americana de Jeová. Teve pão, teve vinho, teve carne, teve sangue. O Pai colocou uma mesa graciosa para nos alimentarmos eternamente, através do sangue do seu filho, através do corpo do seu filho. E a gente entrou com o que nessa festa americana? Está aqui no texto. Quero dizer quem é você, irmão. Quem sou eu? Quem somos nós diante de Deus, dentro desse contexto onde Ele está trabalhando para levar seus propósitos a cabo. Amém? Mas olha como é que o texto começa. Ele. Olha lá, ó. Ele. Eu não posso andar sem dizer para você que começa assim. Amém? Ou você achou que começava contigo? Que a iniciativa era sua. E sabe o que é muito legal? É que esse negócio de capítulo e versículo é coisa nova, né? Coisa nova. Capítulo e versículo, se eu não me engano, é do século XIX, salvo engano. Mas a Bíblia não foi escrita com capítulos, versículos, divisões. Era uma carta corrida. E para a gente entender o que ele está falando aqui, a gente precisa voltar para o capítulo 1. Põe para a gente, versículo 17 do capítulo 1, por favor. Para você entender quem é ele. 17. Peço a Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está se referindo à pessoa de Deus, o Pai. Ele está orando e indo ao Pai, fazendo um pedido muito específico. E ele começa falando sobre a pessoa de Deus, orando para a pessoa de Deus. É a ele que Paulo está se referindo. Olha o 18. Peço que ele ilumine. Está vendo como a pessoa de Deus é protagonista? Ele está falando da pessoa de Deus. Ele pede a Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória. Depois ele vai a ele de novo, pedindo que os ilumine. Versículo 20. Ele exerceu esse poder em Cristo. Ele quem? Deus o Pai. O Deus de toda a criação. Criador de céus e terra, o Deus soberano, Ele exerceu esse poder em Cristo Jesus, 22, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Está falando do Deus o Pai. E aí, se você continua lendo o texto corrido, sem separar por capítulo, você vai ver que isso é uma continuação do que Paulo está falando até então. Então ele está orando a Deus, para que Deus abra os olhos do entendimento dos efésios, a fim de que eles tenham uma iluminação sobre a vocação, a esperança da vocação dele, a riqueza da glória da herança deles nos santos, a ideia do supremo poder de Deus que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos e age eficazmente na vida da igreja. Ele diz que esse Deus colocou Cristo sob cabeça de todas as coisas, inclusive da igreja, seu povo, e agora ele continua dizendo ele. E eu quero que você entenda isso, irmão. Quero que você entenda isso. Salvação é uma iniciativa de Deus. Amém? Ele, irmão, quem está trabalhando desde a eternidade passada para alcançar um povo para si, para santificar um povo para si, para regenerar um povo, para transformar um povo, a fim de que Ele mesmo seja glorificado, é Deus. Então o texto começa assim, Ele fez o que, Wesley? Ele lhes deu vida. Está vendo? Esse negócio de vida, esse negócio de salvação, de regeneração, esse negócio de não ser mais não vou dar o spoiler não, preciso ler o texto, mas não ser mais um perdido. Ele, irmão, Ele. O que a gente quer com a exposição aos Efésios aqui? A gente quer que você entenda a grandeza, a sublimidade, a excelência que é ter uma relação com Ele, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E isso porque essa relação da qual nós estamos falando e para a qual nós estamos apelando, não depende de você, irmão. Lembra da parábola da festa do noivo?
em que ele pede os seus servos para saírem e procurar alguns convidados para a festa, chama os nobres, chama os homens que eram da alta sociedade, estava todo mundo ocupado. Um estava cuidando de terreno, o outro estava vendo suas coisas pessoais, o outro não tinha tempo. Aí ele sai pela cidade e começa a achar os indignos, os moradores de rua, os pobres, os necessitados. Ele começou a achar gente como nós. Ele veio na nossa direção, ele veio até nós para nos dar vida. Então eu quero começar assim, irmão. Quero começar com o fato de que ele é o ponto de partida de tudo. Se Deus não viesse na nossa direção, nós não iríamos na direção dele. Se ele não caminhasse até a nossa miséria, não sairíamos da nossa miséria para ir até ele. Ele que veio, ele que nos chamou, ele que nos alcançou, ele que nos deu vida, ele. Existe um protagonismo na pessoa de Deus na obra da salvação. E quando nós entendemos isso, todo o nosso senso de justiça própria e mérito próprio é esfarelado, é destruído. Então pode não parecer muito importante, mas é assim que se lê Bíblia. A Bíblia está dizendo, desde o capítulo 1, que existe um protagonista na obra da redenção e da salvação, e não é você. Amém? Ele nos deu vida. Quando nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. E aqui é você. Amém? É agora que você aparece na história. É agora que você entra com a sua parte nessa festa americana, onde Deus deu o Filho e eu dei o quê? Está aqui. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos, em suas transgressões e em seus pecados. Paulo vai falar sobre a grandiosidade da salvação, não agora a partir do ato soberano da eleição de Deus, mas a partir do fato de que nós estávamos perdidos. E quais são os termos que Paulo usa para falar da nossa perdição? Vocês estavam mortos. 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 Está vendo? Ele não diz que nós estávamos duros, endividados, entristecidos, abatidos, solteiros, no aluguel, andando a pé. Ele diz que nós estávamos mortos em nossas ofensas e em nossos pecados. E quando nós falamos de morte aqui no texto, nós estamos falando sobre a morte espiritual. Lembra da promessa do Éden? Que se o homem tocasse naquela árvore e comesse daquele fruto, certamente o homem morreria. E alguém pode olhar para o texto, Adão comendo do fruto, e pensa, será que Deus mentiu, falhou? Ou se esqueceu que ele tinha que matar Adão? Meu irmão, Adão morreu exatamente naquela hora, naquele momento. E diz a Bíblia que por um homem entrou o pecado no mundo, Romanos 5:12. Por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Logo todos morreram, porque todos pecaram. Mas se todos pecaram, quer dizer que Deus considera que todo mundo pecou em Adão. Então deixa eu dizer para você qual é a sua parte na obra da redenção, na obra da salvação bendita que nos alcançou. De acordo com a palavra de Deus, com a antropologia bíblica, seu problema não era que você tinha alguns defeitos. Seu problema é que espiritualmente você estava morto. Amém? E o que é morte espiritual, Wesley? Morte espiritual é alienação, é separação entre Deus e o homem. Naquele momento que Adão cai no Éden, fisicamente ele continua vivo, ele continua de pé, mas é o momento da ruptura, é o momento em que o próprio Deus, quando o lança fora do jardim, deixando bem claro o que estava acontecendo, diz, eu não tenho mais parte contigo. E é por isso que se diz, irmão, que a exemplo do peixe fora d'água, da planta fora da terra, o homem fora de Deus não tem vida em si mesmo. Então o nosso problema é que nós estávamos mortos.
A gente precisa entender esse conceito é muito importante para que nós olhemos para a salvação do jeito que nós devemos olhar. Morte na Bíblia não é deixar de existir, mas deixar de ter comunhão com Deus. Por que nós temos tantos problemas nessa vida? Por que há um vazio no nosso coração que a gente tenta suprir, correndo atrás das coisas dessa vida? Por que nós nos sentimos insuficientes? Por que nós nos sentimos limitados em nós mesmos? É porque nós não nascemos para nós nascemos para Ele. Fomos feitos para Ele, para nos relacionarmos com Ele. E como disse Agostinho um dia, Senhor, fizeste-nos para Ti, e o nosso coração só terá descanso em Ti. É somente em Deus que o homem se sente pleno, o homem se sente vivo. É separação, alienação de Deus. Quando o homem cai ali no Gênesis, o homem está naquele momento perdendo a sua comunhão com seu Criador. E do jeito que Adão morre, todos os homens nascem afastados de Deus, longe do seu Criador, distantes do Deus eterno, sem a possibilidade de se apresentarem diante dele e permanecerem vivos, pois o salário do pecado é a morte e a santidade dele não resiste nenhum tipo de pecado. Então, seu problema é esse. Amém? Eu quero insistir nisso e dizer que seu problema é esse. Amém? Pastor, qual é o meu problema? Esse. Você nasceu morto, sem vida em si mesmo. Você nasceu longe de Deus, afastado do Criador. Você é peixe fora d'água, você é planta fora da terra. Você é criatura longe de Deus. E todos os homens nascem assim. Todos os homens têm, infelizmente, em Adão, essa herança de inimizade, de afastamento do Criador. Então, morte espiritual, ou o conceito de morte na Bíblia, não é deixar de existir, mas é estar longe de Deus. Põe para a gente João 5, 28 e 29, para nós entendermos o que é morte, biblicamente falando. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Quem? Todo mundo. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida. Então, está vendo? Um tipo de ressurreição aqui. É a galera que está no túmulo, levanta do túmulo e passa a existir de novo. Amém? Passa a viver na carne de novo, mas ressurge para a vida. E os que tiverem praticado o mal para a ressurreição que a Bíblia chama de segunda morte. Então todos os homens vão ressuscitar, todo mundo, num corpo físico. Uns para a vida, uns para a eternidade. E eu não falei que a morte é a separação entre criatura e Criador. Eu não disse que morte é a alienação de Deus. Eu não disse que morte é falta de comunhão. Se morte é falta de comunhão, vida é reconexão. Vida é nos colocarmos de novo ou sermos colocados no Senhor por meio da sua obra bendita. Então aqueles que vão ressurgir para a vida, com o Senhor estarão para sempre. Mas vai ter um povo que vai ressuscitar, que vai voltar a existir, e vão ver claramente que existir não é viver. Longe de Deus você só existe, irmão. Você não vive. Não importa o que você tenha, o que você possua, o que você saiba, não importa quais qualidades e virtudes você tenha, dos altos céus, Deus olha para a terra e vê alguém sem vida. E alguém descreveu a existência humana um dia como uma grande esteira de corpos, de mortos, que está sendo levada direto para o incinerador. Pensa numa esteira, se você já viu uma esteira rolando, cheia de cadáveres em cima dessa esteira, e lá no final da esteira o fogo eterno, onde esses cadáveres serão incinerados. A não ser que Ele nos dê vida, a gente não pula da esteira. Me permita lhe dizer, está cheio de gente rico, morto, bonito, morto, morando bem, morto, cheio de virtudes, morto. Deus olha dos altos céus e só vê o rico, mas não vê vida. Um rico se enchendo de remédio,
Um rico procurando sentido para a vida. Um rico fazendo de tudo, gastando todo o dinheiro que tem, absolutamente todos os recursos que tem, para tentar encontrar razão de viver. E um pensador do século alguma coisa, 18 ou 17, disse um dia que a vida é um eterno pêndulo entre a ansiedade de ter e o enfado de conquistar. Você nunca passou por isso, de você querer muito uma coisa e depois que compra nem usa? É a maneira de Deus comunicar para você, não há vida nisso. Ou seja, não há sentido nessas coisas. O homem não acha sentido em absolutamente nada que não seja Deus. Por isso, quando a Bíblia fala sobre morte, ela não está falando sobre existência. Tem gente que existe, mas não vive. Mas tem gente, irmão, que não tem R$1 no bolso. Tem gente que mora de aluguel. Tem gente que consegue olhar para cima e ver as estrelas dentro de casa por causa do buraco no telhado. Mas está vivo, cheio do Espírito Santo, recebeu a salvação de Deus. E o nome dele está escrito no livro da vida. Então eu quero andar com o texto, mas eu quero que essa igreja saiba qual é a condição da qual nós fomos tirados. Nós estávamos mortos, irmãos. Nós estávamos mortos, e a gente fica tirando essa onda, né, de vou lá fazer um favor para Jesus e vou para a igreja hoje. Tá bom, ex-defunto. Dentro da igreja cheio de ex, né? Ex-traficante, ex-prostituta, ex-bandido, ex. Irmão, o pior ex que tem é o ex-morto. O ex-morto. Porque você pode ser um traficante extremamente procurado, ou você pode ser um moralista que acha que pode alguma coisa de si próprio. E aqui nós vemos, irmãos, do porquê que Deus precisa tomar uma iniciativa de vir até a nossa direção, porque morto não fala, morto não anda, morto não se move, morto não responde a estímulos. Se ele não nos vivificar, nós não sairemos de onde nós estamos. Então ele diz que esse é o seu problema, esse é o meu problema, esse é o nosso problema. E esse problema se materializa, esse problema toma concretude, esse problema, a maneira como nós vivíamos, a maneira como nós estávamos longe de Deus, se manifesta. De que maneira? Vamos ler o texto. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. O que é transgressão e pecado? É inadequação à lei moral de Deus. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Todos nós estávamos inadequados à lei de Deus, é por isso que estávamos mortos. Deus não tem parte com o desobediente, com o rebelde, com o transgressor da sua lei. O salário do pecado é morte, 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 morte. Então, quando nós estávamos nesse lugar de inadequação à lei moral, nós estávamos mortos. E todos os homens nasceram assim, nos quais vocês andaram no outro tempo. Esse andaram aqui é importante, por quê? Porque a prova de que um homem ainda está morto é se ele anda ou se ele parou de andar. Amém? Eu quero ler alguns textos com você aqui e deixar claro para você, claríssimo para você, que um crente não vive pecando. O crente peca, não vive pecando. Põe para a gente, por favor, 1 João 3:8. Hoje é o dia dos textos absurdos, né? Que a gente olha e fala, caraca, isso está na Bíblia. Aquele que pratica, tá vendo? Pratica e anda, tem o mesmo princípio aqui. Porque você pecar, esse mesmo João que escreveu essa mesma carta, no capítulo 1 dessa carta, no versículo 7 ou 8, ele diz, se nós dissermos que nós não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Todo mundo é pecador. Mas a diferença do morto para o vivo é que o morto não anda no pecado, o morto não pratica pecado, o morto peca porque não pode ser pleno aqui e agora. Então olha como ele desenha essa ideia para nós. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Eu vou falar disso de novo. Vamos usar esse texto 2 vezes. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, ou seja, a vida de pecado.
Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática. Então o que é ser morto? É andar, é viver na prática do pecado. Pô, pastor, vou te falar. Eu amo o meu Senhor Jesus, mas não dá para largar esse negócio não. Então, você já encontrou o seu objeto de vida. E como nada tem vida em si mesmo, você continua morto andando na prática do pecado. Não, todo mundo erra. Todo mundo erra. Todo mundo peca. Todo mundo falha. Mas a prova de que existe vida em você é que não há mais compatibilidade com a morte anterior. Nós precisamos entender que andar em transgressões e pecados é mostrar ao mundo que nada aconteceu em nossa vida. Então, quando alguém diz para mim, estou salvo, tu olha para a vida da pessoa e a pessoa continua nas práticas antigas, a pergunta que fica é: salvo de quê? Entende? Mas tem mais. Vamos seguir o texto. Então, nós andávamos em transgressões e pecados. Agora vem a tríade do mal. Nós andávamos em transgressões e pecado, mas também andávamos, versículo 2, segundo o curso deste mundo. Agora, ele está manifestando o que é a morte espiritual. A morte espiritual é essa separação essencial entre criatura e criador. Mas isso se aplica na prática. Isso se mostra no tempo e no espaço. E como se mostra? Primeiro, a gente anda e vive em transgressão e pecado. Segundo, nós andamos segundo o curso deste mundo. Pode trocar ali o segundo por conforme, de acordo. De acordo com o curso, com o ritmo, com a direção do mundo. E mundo aqui não é a palavra grega cosmos, que fala do planeta, da criação. A palavra grega que aparece aqui é aionios, que fala de uma era, ou de um sistema estabelecido com seus próprios princípios e valores. É o mundão. É o Egito. É o lugar de onde nós viemos para servir ao Senhor. Então, como é que eu sei se uma pessoa está morta ou está viva? Está andando segundo, de acordo com o curso do mundo? E lá vai. Lá vai. Não posso fazer, não tenho o que fazer. Né? Irmão, o que norteia a sua vida? É o mundo ou é a esfera do reino? Só tem duas esferas onde uma pessoa possa estar: a esfera do mundo ou a esfera do reino. O que norteia a sua vida, irmão? Você está andando segundo o curso de quê? É o mundo que tem ditado as regras sobre a direção da sua vida? Irmão, Senhor, vem e guarda. É uma loucura. Uma loucura. Às vezes tu para conversar com crente, né? Aí tu começa a conversar. Aí tu fica esperando qual foi o versículo que ele leu para tomar aquela atitude. E não tem. Qual foi a parte da Bíblia que você leu para chegar a essa conclusão de que é isso que você deveria fazer? Ah, não, pastor, tem uma blogueira que eu sigo. Espero que não seja a Virgínia. Nada contra os blogueiros. Alguns sim. Mas se a sua vida está sendo norteada pelo curso desse mundo, irmão, curso do mundo fala de direção. Esse mundo tem uma direção. Os modismos, os princípios, os valores, as ideias, as filosofias deste mundo estão indo em uma direção. E se a roupa que você coloca é o mundo que dita, as palavras que saem da sua boca é o mundo que dita, a maneira como... Ai, minha bateria social acaba rápido. Irmão, pensa numa idiotice. Você foi chamado para comunhão, cara. Você foi chamado para entregar a sua vida pelo seu irmão. Seu irmão é chato, mas você também é, de vez em quando. Então, como que no mundo usa-se a expressão bateria social limitada e eu não atendo o meu irmão que depende de mim e é membro do mesmo corpo que eu? Tá sem bateria? Bota o carregador na tomada e fica lá, cara. Porque o mundo age de um jeito, mas existe um povo que está no mundo, mas não é do mundo. Existe um povo que foi retirado do império das trevas e hoje vive na esfera do reino de Deus.
O que dita, irmão? As atitudes, as decisões que nós tomamos. E para quem não sabe, esse mundo tem um governante abaixo do soberano Deus. O mundo jaz. Irmão, se você anda pelo mundo, você anda de acordo com os princípios, valores do diabo. João, capítulo 14, 30, depois capítulo 16, 11. João, Evangelho segundo João, capítulo 14. Já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe e ele não tem poder sobre mim. Está falando de Satanás. Está falando daquele momento em que o diabo já colocou no coração de Judas a traição, aquela coisa toda. Olha o capítulo 16, versículo 11. 16, 11. Do juízo, né, a obra do Espírito, convencer do pecado, da justiça e do juízo. Do juízo por quê? Porque o príncipe deste mundo já está julgado. Na cruz, Jesus sentenciou Satanás à derrota final. E todo mundo que anda segundo o curso do mundo, está indo segundo o curso de Satanás. Se Satanás foi derrotado naquela cruz, todas as forças do mal também foram derrotadas ali. Se você está no lado do mundo, você está do lado perdedor. 1 João, capítulo 5, versículo 19, diz: o mundo jaz no maligno. Irmão, o mundo é do diabo. Em que sentido o mundo é do diabo? Deus permite que o diabo exerça sua influência e faça com que o mundo seja um império de trevas a fim de que condene os homens que lá estão. Se o mundo dita, irmão, se o mundo dita as regras da sua casa, se o mundo dita a maneira como você vive a sua vida, e o chamado, irmão, para cada um de nós aqui essa manhã, é que ao invés de darmos ouvido ao mundo, nós nos apeguemos ao reino bendito do nosso Deus. Você é um súdito do reino bendito de Deus que começou quando o Espírito de Jesus Cristo habitou no trono do seu coração. Nós precisamos ir segundo o curso do reino de Deus, que está expandindo, que está crescendo como uma massa fermentada e um dia se estabelecerá para sempre. Se o mundo tem seus próprios princípios e valores, aqui também tem princípios, valores bem definidos. E a pergunta que fica é: você está segundo o quê? Vivendo de acordo com o quê? Então, um morto está andando segundo o mundo. Mas mais do que isso, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Irmão, além de ir segundo o mundo, que jaz no maligno e que é o império das trevas, naturalmente uma pessoa que está morta também está sujeita ao próprio Satanás. Amém? Vamos voltar para aquele texto lá de novo? 1 de João, por gentileza. Versículo 3, capítulo 3, versículo 8. Vamos ler ele de novo, agora vamos até o 10. Isso aqui é para você ver que eu não invento as coisas. Eu não invento nada. Aquele que pratica o pecado procede do... Então, se você vive na prática do pecado, não abandona o pecado, se você vive segundo o curso deste mundo, você procede do cão. Vai piorar. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Está vendo como é compatível? Alguém que vive pecando, vive de acordo com o que o diabo faz. Porque ele vive pecando desde sempre. Então, é por isso que quando os fariseus vão dizer a Jesus: nós somos filhos de Abraão, Jesus disse: vocês são filhos do diabo. Porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês andariam nas pisaduras de Abraão, teriam fé no Messias. Mas vamos seguindo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode. Um crente não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos de quem, irmão? Os filhos de quem, irmão? Eu quero que você fale para você não pensar que eu invento. Filho de quem, irmão? Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, o mesmo vale para aquele que não ama seu irmão. Igreja local. Esse pastor fica falando para a gente ir para a igreja. Como é que você vai amar seu irmão em casa? Ah, pastor, mas eu posso ligar para ele. Mas sabia que todo mundo que está aqui é seu irmão? E não só aquele que você gosta de receber na sua casa?
Quem odeia a igreja, odeia o irmão. Quem odeia o irmão, provavelmente crente não é. É filho do cabrunco. Filho do diabo, irmão. Filho do diabo. Wesley, está muito pesado. Pesado é continuar numa cova fria, morto e longe de Deus. Eu vim como um profeta de Deus para isso que nem é um púlpito, né? Para essa plataforma aqui fictícia, eu vim aqui dizer para você que Deus te chamou para andar em outra direção. Se você segue andando na direção do mundo, se você segue andando na direção do diabo, provavelmente você precisa se converter hoje. Hoje. Continua. Não só segundo o mundo, não só segundo o príncipe da potestade do ar, não só segundo o diabo. Versículo 3. Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos... Irmão, um morto, ele anda segundo o mundo. Então, o que dita a vida dele é a moda da era, né? O mundo é que diz para onde ele vai. O diabo é que diz para onde ele vai. Porque o diabo vive pecando desde o início, ele também vive pecando de acordo com seu pai. Mas a prova cabal, e na verdade, Paulo faz aqui, né, uma rota contrária. Começa pelo pecado e termina no mundo. Mas ele começa no mundo para terminar no pecado, porque é o pecado que faz com que nós estejamos sujeitos a Satanás e ao mundo. Irmão, uma pessoa que anda segundo a sua própria vontade tem que duvidar da sua conversão. Hoje eu não quero, não está de acordo com não vivo mais eu. Ou não vivo mais eu, ou não quero, você tem que escolher. Ou tu acha que eu quero, todo dia? Hã? Irmão, ou você entendeu que você é discípulo do crucifixo. Irmão, o seu mestre é um cara que foi para a cruz. Que entregou a si mesmo, que entregou a vida, que abriu mão de si próprio pelo bem do outro. Jesus Cristo é o emblema máximo do sacrifício. E se você vive em função das suas vontades, vive em função dos seus pensamentos, do seu querer, provavelmente você ainda está dentro de uma cova fria. Por que a gente anda hoje tão relapso? Descaso terrível com a vida cristã. É porque a gente está vivendo muito. Essa história de não vivo mais eu está passando longe. Nós não temos seguido o exemplo do Cristo. Então, para a gente começar a encerrar, e as outras coisas eu vou passar assim voado, porque você já viu pra caramba lá no primeiro domingo. Só vou exaltar a glória de Deus aqui. Mas eu queria dar ênfase a isso aqui. Vê, irmão, se não tem um monte de crente igual ímpio por aí, que a vida deles é norteada pelo mundo. Um dia um irmão aqui da igreja, né, falou, pô, lembra de um exemplo que eu dei aqui uma vez, do Djavan e da música gospel? Lembra disso? Né, para um Djavan, 10 músicas gospel, irmão. Não é que seja pecado, é que é o que faz melhor para a alma, é o que enche o espírito, é o que renova, né? A irmã falou, pô, cara, não é que é mesmo? Eu falei, pô, é mesmo. É mesmo. Irmão, tu ouviu um negócio de Deus de manhã, logo cedo assim, já mete aquela música apelativa logo. Já bota aquele worship mesmo que, né? E ligado, tá? Não bota por botar, não, bota ligado, presta atenção na letra, canta junto, fecha os olhos, né? Se estiver dirigindo, não. Sabe? Um crente, irmão, de verdade, um crente mesmo, um crente, não anda segundo o mundo não, irmão, deixa o mundo andar na sua própria direção. O mundo jaz no maligno, o mundo está sepultado no maligno, cara. Deus te colocou numa esfera maior, numa esfera melhor. Um crente tem as marcas do seu pai na sua vida. Irmão, você é filho de quem, irmão? Né, tem uns caras que pedem DNA, olha para a criança assim e fala, meu Deus, que coragem. Né? Mas quando as pessoas olham para você, elas veem o diabo ou veem Cristo? Irmão, a gente precisa abrir mão de nós mesmos.
Ah, Wesley, eu quero ser crente. Não tem como ser crente querendo fazer a vontade da carne. Não tem como. Desculpa, não tem como. Não tem como. Então, me permita lhe dizer uma coisa importante aqui. Deus não te tirou do fundo do poço financeiro. Deus não te tirou do fundo do poço emocional, sentimental. Na salvação, Deus não nos tirou do fundo do poço social. Na salvação, Deus nos tirou da cova eterna. Nós estávamos mortos em nossas ofensas e nossos pecados. E nós andávamos segundo o mundo, segundo o diabo e segundo nós mesmos. Se sua vida é governada por outra coisa que não seja Deus, provavelmente você ainda é um defunto. Irmão, ainda bem que minha mãe não está aqui hoje. Posso falar sem ela se emocionar. No dia do sepultamento do meu irmão, meus sobrinhos chegaram lá, né? O Gabriel, ele chegou, aquele desespero, queriam quebrar tudo. O Gabriel, né? Na época tinha 10 anos, eu acho. 10 ou 11. Ele chegou, ficou olhando o corpo do meu irmão assim. Aí ele foi, botou a mão no peito do meu irmão. Aí ele olhou pra mim e falou: tio, meu pai tá duro. Aí depois colocou a mão no rosto do meu irmão. Falou: tio, meu pai tá gelado. E aí a gente encostava, aí o outro vinha. Duro e gelado estava. Duro e gelado ficou. Como pastor, toda hora é um fúnebre, irmão. Eu sei o que é um morto. Eu sei o que é um morto. Toda hora eu estou do lado de um. Eu aproveito esse momento. Fico ali assim olhando, eu falo: caraca, mané. Ah, irmão, às vezes está maquiado. Tu olha assim, tu fala: não é possível, vai levantar a qualquer momento. Não levanta. É isso. É isso. Isso tem me trazido muito consolo, sabe por quê? Porque como pastor tem que ficar falando o tempo todo: reage, irmão. Vigia, irmão. Irmão, fica ligado. Irmão, anda na luz. Irmão, se afasta dessas coisas. Irmão, vem para a igreja. Irmão, vai orar. Irmão, vai ler Bíblia. Irmão, crucifica o eu. Irmão, abandona essas coisas todas. Aí tu fica, né? Aí tu fala: caraca, irmão, o meu ministério deve ser uma porcaria. Que pastor fajuto que eu sou, meu irmão. Mas sabe o que esse texto me ensina? Que eu não sei a quem estou falando. Posso estar gritando a uma plateia de vivos, mas como no vale de ossos secos está diante de mim uma pá de defunto. E qual é o trabalho do profeta? Profetiza. E é o Espírito de Deus que faz a obra. Eu quero que você entenda isso aqui, principalmente você que é membro dessa igreja. É desse lugar que Deus, por meio de Cristo, nos tirou. Vamos ao 4. Olha que coisa linda. Versículo 1 ao 3, você está dentro de uma cova. Versículo 1 ao 3, você é escravo do mundo. Versículo 1 ao 3, você é escravo do diabo. Versículo 1 ao 3, você é escravo da carne. Você é um defunto, você está morto. Versículo 1 ao 3, versículo 4. Mas Deus. Irmão, Spurgeon disse que essa conjunção aqui adversativa é a ponte entre o túmulo e o trono. Essa conjunção adversativa é a ponte entre a morte e a vida. Nós estávamos mortos em nossas ofensas, em nossos pecados, mas Deus, esse é o contraste entre a perdição e a salvação, entre a sepultura e a glória eterna. Nós não podíamos, mas Deus. Essa conjunção é a ideia do contraste. A ideia do contraste.
da quebra de expectativa. Quando você olhava para o defunto, você dizia, meu Deus, não levanta. Quando você olhava para o morto, você fala, está acabado, está perdido, está destruído. Mas Deus, quando tudo parecia perdido, Deus, que segundo o texto, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, versículo 5, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Salvação pertence ao Senhor. Esse nos deu vida juntamente com Cristo é o que nós chamamos de regeneração, de novo nascimento, nova vida. E esse mesmo Spurgeon diz que a graça não é um remendo na roupa velha do pecado, mas a costura de uma veste nova. Não é a reforma de um coração enfermo, mas a ressurreição de um coração morto. Juntamente com Cristo. Deus interveio. Estava a palavra da semana aí. Deus interveio. Ele entrou na nossa cova, irmão. Irmão, Deus trabalhou de coveiro e entrou na nossa cova. Nesse mundo de dor e horror, enviou o seu Filho Jesus Cristo. Lembra da história de Lázaro? Deus, na pessoa bendita do seu Filho, graciosamente na porta do túmulo disse, sai! Quando você estava na prostituição, no engano, na mentira, na inveja, quando você estava caído na bebedeira, nos vícios, na desilusão, na falta de sentido para a vida, queria dar cabo da própria vida, você ouviu a voz rompendo a sua surdez. Sai da cova. Sai daí dessa miséria. A voz do Senhor ecoou dentro da nossa tumba e juntamente com Cristo nos colocou de pé para louvor de sua glória. Para louvor de sua glória. Versículo 7. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo. Por que que Deus fez isso? Por isso ali. A razão pela qual Deus decidiu salvar um povo para si é demonstrar a toda a ordem criada a riqueza da sua graça. Deus está mostrando ao mundo. Deus está mostrando aos anjos. Efésios vai dizer que nem os anjos sabiam do mistério da igreja. A gente vai ver isso mais para frente. Mas quando Jesus foi à cruz entregar a vida pela igreja, os anjos ficavam, o que ele está fazendo ali? Que obra é essa que ele está executando? Por que ele foi lá embaixo? Agora, por meio da igreja, está claro que Deus decidiu amar graciosamente um povo e ressuscitar esse povo, tirar esse povo da desgraça. E aqui eu lembro do que falei na primeira pregação, irmão. As pessoas acham que eleição é injustiça, não é. Todos nós estávamos indo para o inferno. Ele decidiu pegar alguns e retirar desse bolo graciosamente, amorosamente, para demonstrar a riqueza da sua graça. Aquilo que Deus é na eternidade agora está claro no tempo e no espaço. Deus é gracioso, Deus é bondoso. E onde isso se manifesta? Na salvação de gente igual a mim. Irmão, eu tenho certeza que Deus é gracioso. Sabe por quê? Porque eu não fiz nada para estar aqui. Jesus Cristo. Versículo 8. Versículo 8 e 9. Porque pela graça, pelo favor bendito e merecido, pela graça, vocês são salvos mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Aí alguém vai, né? Qual é a polêmica do texto? Isto, o que é isto? O que é o dom do texto? Alguns vão dizer que é a fé que é o dom. Mas se a salvação toda depende da fé, logo é correto dizer, mesmo que não se creia dessa forma, que toda a salvação é o presente divino.
A salvação é um dom, irmão. Salvação é um dom. Põe pra gente bem rapidinho, bem rapidinho. Jonas capítulo 2, versículo 9. Jonas não queria Nínive. Jonas não queria pregar para aquele povo. Jonas achava que a salvação não era para gente ruim, igual os ninivitas. Mas com a voz de agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. Isso depois que ele ora dentro do ventre do peixe. O que prometi cumprirei, ou seja, eu vou lá pregar ao Senhor e Deus dá a quem quer. Deus dá a quem quer. Olha para o irmão que está do seu lado. Vocês sabem que eu não faço isso, pô. Olha aí só hoje. Olha aí. E diz: Ele quis dar a você. Ele quis te tirar do seu túmulo, te tirar da sua orfandade, te tirar da sua miséria, te tirar da sua desilusão, te tirar da sua perdição. Ele quis. Ele te deu esse presente chamado salvação pela graça mediante a fé. Ele quis te salvar. Versículo 9. Vamos voltar lá. 9. Não de obras para que ninguém. Salvação pela graça mediante a fé não isenta o homem de responsabilidade. O homem tem que responder ao chamado divino. É responsabilidade minha vir. O que não é mérito meu. Lembra que eu expliquei sobre a dinâmica da salvação pela graça mediante a fé? Que se alguém quiser pagar alguma coisa para mim num restaurante, pela fé, eu vou lá tomar posse dessa graça, né? Pela fé eu vou lá. Me chamou, tô indo, né? Mas se a pessoa não tiver o dinheiro lá para pagar, eu não fico na mão? É por isso que ir ao restaurante não garante que eu vou comer. Ir ao restaurante é a fé. Mas ainda é o crédito de quem paga que garante a conta. Fé não é obra, irmão. Fé é o dom da apropriação daquilo que graciosamente nós recebemos. Para que ninguém... Aí, sabe o que a gente vai falar? Sabe o que a gente vai dizer? Que já que eu sou salvo pela graça, eu não preciso fazer nada. Não é a ladainha? A falácia? Versículo 10 a gente encerra. Pois somos feitura. A palavra feitura grega, que aparece no texto, é poema. E poema nada mais é do que a obra concluída de um artista. Você é uma obra de arte feita pela graça de Deus. Não, feio desse jeito, irmão. Deus pegou você do jeitinho que você estava. Nem você acreditava em si próprio. Nem você defendia a si mesmo. Quando alguém chegava para te defender, você se acusava. Não precisa não. Eu sou isso aí, muito mais. Sou pior do que isso. E foi quando nós estávamos na cova, sem perspectiva de vida, que Deus veio até nós por meio de Cristo, trabalhou em nossa vida, e não há quem viu o seu passado e vê o teu presente, que não diga que você é um poema de Deus, você é uma obra-prima do Criador. Pelo poder que operou na ressurreição de Jesus Cristo, Deus está lhe transformando numa nova criatura. E quem olha para você diz: quem te viu, quem te vê, hein? Era o terror, agora é poema. Obra-prima. Pois somos feitura da mão dele, criados em Cristo Jesus para boas, as quais Deus de antemão preparou para que... Lembra que eu disse que andar no pecado é a prova de que alguém está morto? Qual é a prova de que alguém está vivo? Andar em boas obras. Não estou falando que você não pode errar, mas você está andando em quê? É isso. Essa história de salvação pela graça não tem obra é mentira do diabo. A graça gera obras, assim como o sol gera calor e luz. Este ensino confronta dois extremos: o legalismo, que busca boas obras como causa da salvação. Irmão, ninguém é salvo por obra. Versículo 9: ninguém é salvo por obra, para que ninguém se glorie. Ninguém é salvo por obra. Do outro lado, o antinomismo, que despreza as obras em nome de uma graça barata. Eu não vou ficar em cima de vocês, perturbando vocês não, irmão. Vocês vão ser crentes se vocês forem. Vocês já entenderam como é que esse pastor aqui funciona, né? Estou aqui disponível, quer ouvir, estou aqui para falar, quer caminhar, vamos andar junto. Mas tu quer levar sua vida para o inferno? Viver
andando segundo o mundo, segundo o diabo, segundo a carne, eu vou lamentar muito. Mas eu não posso exigir de um morto aquilo que ele não pode entregar. Curva a sua cabeça. Feche os olhos. Reflita. Reflita. A salvação pertence ao Senhor. É um dom gratuito de Deus. E no céu todos os salvos cantarão um único hino, irmão. Só lhe deu glória. Glorificarão ao Senhor pela bendita salvação que os alcançou. Se essa salvação te alcançou, é dia de reagir, irmão. É dia de levantar. Quando você ressurge, quando você ressuscita, você não morre de novo não. Mas Paulo diz que dorme. Quando ele vai falar sobre santificação aos Efésios, ele diz, pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Tem gente que está dormindo tanto que parece um morto. Botar um monte... Lembra da fileira de corpos ali no Complexo do Alemão? Não, tem gente que se tu botar ali no meio parece que faz parte daquilo. De tão apático espiritualmente que está. Eu quero te dar um minuto para você orar. Para você orar. Fale com o Senhor. Senhor, a minha vida não está compatível com a minha vocação. Eu estou vivo, mas me comporto como morto. Me ajuda. Me auxilia. Ore. E eu vou encerrar. A salvação é um dom de Deus, irmãos. Obra exclusiva do Redentor. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Você vai estar lá nesse grande dia? Você vai estar diante do trono do Cordeiro dizendo: a salvação é tua, obrigado pelo presente? Pai, tem misericórdia, Senhor, dos mortos. Te oramos para que o Senhor alcance os perdidos essa manhã. O problema dos homens não é falta de dinheiro, Senhor. O problema dos homens não é falta de casa própria, de carro, O problema dos homens é falta de vida. Eles estão mortos. Eles estão mortos. Mas se o Senhor quiser esta manhã, se o Senhor quiser esta manhã, o Senhor vai levantar esta pessoa da cova fria. Espírito Santo de Deus, sopra sobre o morto esta manhã. Sopra sobre o morto esta manhã. E sobre os vivos, sopra também. Porque nós precisamos nos comportar como tais. Livra-nos de andar segundo o curso deste mundo. Livra-nos de andar segundo Satanás, a potestade, o príncipe da potestade do ar. Livra-nos de andar segundo a nossa própria carne e nos ajuda a andar nas boas obras que o Senhor preparou para a sua igreja desde a fundação do mundo. Em nome de Jesus. Amém.